som. E nós vamos trabalhar com o som assim mesmo. E com o chat desativado, tá? É uma pena, porque é uma das marcas desse estudo a ativação do chat para que nós interagimos, né? Bom, então vamos para a parábola dos talentos, amigos queridos. Vamos lá. Vamos conhecer essa parábola tão importante e tão bonita. Eu vou colocar aqui um momento de configuração do que é talento, né? E nós estamos vendo aí moedas e uma barra de ouro, né? E essa barra de ouro, normalmente ela tem 200 gramas de ouro, que é um padrão internacional. E o que é, então, a necessidade da gente configurar essas moedas? Vamos à frente, né? Bom, a primeira configuração é sobre o que é denário. Essa palavra vai aparecer no nosso estudo. E denário, o nome é muito sugestivo, vem de dinheiro, significa que era a principal moeda romana de prata na época do Cristo. O Império Romano utilizava a prata como medida, como um metal para a fabricação das suas moedas. E aí diz o seguinte, que era geralmente o salário de um homem recebia pelo dia de trabalho. Então, se eu trabalhava um dia, eu recebia um denário. Ok? Deixa eu ver aqui. Eu estou conversando com alguns aqui pelo chat. Perguntando se está melhor o som, porque alguns estão dizendo que o som não está bom. Ok? Então o denário era o salário de um dia. Trabalhei um dia, recebia um denário como salário. O nome latino é denarius, grego denarion, e vocês sabem de onde vem o termo portuguesado dinheiro, né? Vem dessa palavra que está na Bíblia e no Evangelho com o nome de denário. É um aportuguesamento da palavra denário. Bom, outra palavra que nós vamos configurar é a palavra talento. E talento, muito diferentemente do que se pensa, não é uma moeda. Tá? Ela não é uma moeda. Ela era uma medida de massa de prata ou de ouro, dependendo do país. E ele equivalia a pelo menos 6.000 denários. Olha só, 6.000 dias de trabalho. Portanto, 6.000 dias de trabalho, mais ou menos 20 anos de trabalho. Essa medida, essa massa, é como se fosse uma barrinha de ouro, só que não era uma barra, era um volume bem maior. E esse volume, essa medida, equivalia a mais ou menos 60 quilos, ou de ouro ou de prata. No Império Romano, este talento correspondia a 60 quilos de prata. Ok? E se pagava 6.000 dias, 6.000 denários. Era correspondente a 20 anos de trabalho. Então eu vou fazer esse referenciamento que é para a gente poder entrar e entender bem o contexto da parábola. Tá? Vamos à frente. Aqui eu vou colocar a parábola para a gente refletir. Vamos ouvir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2,
e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, o pessoal que entrou agora pode refazer o chat, dar um F5 no seu navegador, tá? Que eu tenho a impressão que o chat vai aparecer agora, tá? Porque eu estou vendo aqui que a Darcy, que a Branca agora já estão teclando. Bacana? E é uma alegria para a gente que vocês já estão aqui conversando com a gente. Seja bem-vinda, querida Nayad, tá? Então, agora o chat já está funcionando. Nós conseguimos dar uma reconfigurada no bichinho. E aí, nós vamos analisar o contexto que Jesus acabou de fazer na explanação da parábola e vamos buscar um contexto para a noite de hoje. Porque nós sabemos que as parábolas, elas contêm muitos ensinamentos. E é humanamente impossível para nós esgotar os ensinamentos que Jesus quis trazer em uma única parábola. São muitos.
os contextos. Então nós vamos escolher aqui um contexto para conduzir a noite de hoje. Tá? E me perdoem se não for a abordagem que é mais comum. Tá, meus irmãos queridos? Bom, então agora aqui nós iremos trazer esse contexto da noite de hoje, já configurado. O que significa para nós o talento. Nós já sabemos agora que o talento é o salário de um homem durante 20 anos de trabalho, né? Nós vamos então organizar esse contexto. E nesse contexto, nós vamos entender esses talentos de duas formas. A primeira forma são os talentos materiais, né? E o que significam esses talentos materiais? A riqueza material, tá? Que são muito importantes. Tem gente que sabe que tem esse talento de elaborar riquezas, bens materiais. O poder, em diversas formas, também é um talento. E todos nós temos poder, todos nós, porque estamos em casa. Muitos são chefes de famílias, muitos contratam diaristas, muitos dirigem cooperadores nas suas empresas onde trabalham, onde dirigem, nas atividades espíritas ou de qualquer outra natureza. Nós estamos sempre exercitando o poder, e o poder em diversas formas. Não só no poder partidário como nós, político partidário, como nós estamos acostumados a observar. Outro talento material que nos é concedido por Deus são boas condições de vida, né? Algumas pessoas têm esse talento de viver bem, de viver em boas condições materiais de vida e possuir bom status social. Isso é um talento material. Ou uma boa saúde física, que também é um grande talento. Boa saúde física que reflete na saúde mental. E os dons, os talentos espirituais, que também temos muitos, e eu aqui estou restringindo em alguns, porque são muitos maiores, muito grandiosos, né? Nós temos como talento espiritual uma mente, uma consciência iluminada, cheia de luz, ok? Nós temos o livre-arbítrio, que é muito importante, é um talento que Deus nos concede e da qual nós podemos fazer uso, junto com o livre-arbítrio, a coragem para utilizar esse livre-arbítrio, porque alguns corações, apesar de ter o livre-arbítrio, muitas das vezes fraquejam quando têm que operacionalizar as suas decisões. O discernimento é um talento espiritual. As habilidades nas áreas de artes, né, de forma geral, música, pintura, enfim, artes diversas, e nós temos muitas artes, né, balé, dança, um conjunto de atividades artísticas, teatro, muito significativa, tá? E habilidades nas ciências. Os cientistas são homens de muito talento, grande talento. A mediunidade, hoje já mais estudada, tranquilo? E ela também é um talento que é nos dado. Chico Xavier e Divaldo Franco nos mostram como utilizar bem este talento, né? Então, nós vamos utilizar hoje esses dois contextos para podermos estudar
a parábola dos talentos que nós acabamos de ouvir. Ok? Então vamos lá. E nessa parábola, nós percebemos que existem 3 grandes momentos. Né? Um abraço para a querida Maria Ivanilde, que está aqui conosco. E quais são esses 3 momentos que nós observamos nessa parábola? O primeiro é que o Senhor, ele chegou e distribuiu os talentos. O segundo momento foi que as pessoas que receberam este talento, elas foram produzir. E o terceiro momento foi uma espécie de prestação de contas, de aferição do que foi feito com este talento. E nós vamos analisar, percorrendo a parábola, estes 3 momentos, para trazer o nosso contexto da noite de hoje para o estudo que nós estamos tentando explanar. Então vamos lá. Na distribuição dos talentos, Jesus narrou da seguinte forma, olha lá. O Senhor, está falando do Pai, age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Então, olha que coisa interessante. Né? Olha só. Olha que coisa interessante. Esse Senhor, que ele fala que é o Pai, né? Ele foi fazer uma viagem longa fora do seu país. Ele está fazendo uma alusão no dia de hoje, e nós vamos adotar essa interpretação, à viagem que nós fazemos e que ele também faz distante do mundo espiritual para o mundo material. Ele está distinguindo bem o processo de preparo nosso para a encarnação. E nesse processo, ele entrega seus bens. E Deus tem muitos bens e nos entregou muitos talentos. Nós vimos a lista de talentos e nós poderíamos fazer uma outra lista mais ampla destes mesmos talentos, porque são muitos. Né? E entrega os bens de Deus. E nós sabemos que esses talentos entregues por Deus dizem respeito ao progresso, dizem respeito à vida em sociedade, dizem respeito ao aperfeiçoamento, dizem respeito principalmente, como um todo, ao amor. Ok? Bom, vamos à frente. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, nós estamos recuperando a parábola, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então veja só, ele entregou os talentos para os seus servos. E observe que nessa parte da parábola nós temos uma informação muito significativa e importante. Aliás, temos várias. Né? Primeiro é que o Senhor, ele é quem distribui os talentos. O segundo é que ele distribui os talentos a cada um segundo a sua capacidade. Então, isso está em acordo com o que nós aprendemos na doutrina espírita e em ajuste com o que Jesus nos ensinou. Todas as pessoas são diferentes. Nós estamos no mundo, conforme descrito
nas questões de número 100 até 113 de O Livro dos Espíritos, convivendo com espíritos de diferentes ordens, de diferentes capacidades. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Né? Tudo junto e misturado, tudo em graus de adiantamento espiritual diferentes uns dos outros. E, portanto, existem espíritos aqui encarnados entre nós com capacidades completamente distintas, diferentes uns dos outros. Olha que coisa interessante. E olha outro dado que é muito importante e que está contido nessa parábola. Que não tem nenhum pobre. Ao servo com menor capacidade, ele recebeu um talento. Ele recebeu um tesouro, porque o talento, como nós vimos, são 30 quilos de prata no Império Romano. É uma riqueza que daria para sustentar aquela pessoa durante 20 anos, trabalhando durante 6.000 dias. O outro receberia o dobro, 60 quilos de prata, teria salário para 40 anos de vida, praticamente a vida toda, e tem um outro que recebeu 5 vezes 30, 150 quilos de prata, que daria para ele utilizar durante a vida inteira e sobraria para a próxima vida. Então, observem com carinho, com muito carinho, que nenhum ser humano é desprovido de talentos. Observem que isso está incluso de forma subliminar neste relato que Jesus nos traz. Portanto, a pobreza não é divina. A pobreza não vem de Deus. Porque mesmo a gente olhando para um ser, irmão nosso, em caminhada, que esteja vivendo em situação de miséria, nós vamos transcender e perceber que aquele coração é rico. Faltando ele se apropriar da sua riqueza e começar a produzir com a sua riqueza. Faltando a ele conhecer-se, faltando a ele observar melhor os próprios sem talentos. E talentos não são uma moedinha. Talentos é uma riqueza. Ok, meus irmãos? Vamos seguir à frente. Olha só. E aí vem uma pergunta para nós, porque nós vamos analisar, já que todos nós viemos com muitas riquezas, por que existem tantas desigualdades no mundo atual? Vocês vão clicando aí e vão trazendo as dúvidas de vocês, por favor, tá? Lembro que os primeiros que entraram, deem um F5 no navegador de vocês, no Chrome, no Firefox, no Edge, porque a gente estava sem chat no início. E Kardec fez uma pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante, e os espíritos responderam para ele. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Já que todos receberam uma riqueza. Receberam, sim, tesouros. Todos os seres humanos são portadores de tesouros, apesar das diferenças que existem dentro desses seres. E aí, os espíritos amigos, imortais, esses anjos consoladores de Deus, responderam dizendo assim: não o são por uma razão muito simples. Nós, inclusive, abordamos
esta frase na semana passada. 3 motivos. Primeiro motivo, por não serem igualmente inteligentes. Então veja, nós estamos num planeta onde as pessoas não são igualmente inteligentes. Segundo, por não serem igualmente ativos e laboriosos para adquirir essas riquezas. Terceiro, nem são sóbrios e previdentes para conservar essas riquezas. Então, o amigo espiritual que trazia essa mensagem para Kardec colocou 3 pontos que são inquestionáveis para qualquer um de nós que observa com um mínimo de razão. As inteligências são completamente distintas umas das outras. E a doutrina espírita nos traz a informação de que existem espíritos que dirigem o nosso planeta e que estão ligados ao Cristo, portanto, espíritos de uma ordem elevadíssimas, espíritos puros, que existem espíritos bons, sábios, espíritos superiores, cheios de sabedoria, cheios de ciência, e que existem espíritos que, além disso, ainda estão iniciando a sua caminhada, aprendendo. E nós já percebemos que a Terra, como planeta, já passou pelos mundos primitivos, a época das cavernas, já iniciou o desenvolvimento dessas inteligências. E hoje esses espíritos continuam chegando de diversos cantos do universo para cá e estão vindo mais espíritos inteligentes, e essa mistura acontece naturalmente para que nós possamos progredir como planeta. Observem. É só nós observarmos o boom das ciências e da tecnologia que ocorreram nos últimos 100 anos, por exemplo. Então, há diferença de habilidades e de inteligências entre todos. E aqui não vamos fazer uma valoração de qual inteligência é maior ou menor do que a outra, mas nós sabemos que elas são diferentes. Algumas já são inteligências mais habilidosas do que outras. Aí vem outro detalhe. Alguns são ativos e laboriosos para adquirir. É certo que existem pessoas em todas as ordens com essa atividade de trabalho. Existem pessoas que não gostam de trabalhar. Ainda estão aprendendo. Ainda não perceberam a importância que tem o trabalho no desenvolvimento da sua intelectualidade. E o trabalho nos aprimora, nos aperfeiçoa, nos faz progredir. A inteligência nossa avança. E tem pessoas que gostam muito, que são, inclusive, hoje já tem até um distúrbio muito forte, tratado pela psicologia, né? Síndrome de burnout, onde as pessoas trabalham excessivamente, são workaholics, são viciados em trabalho, né? E também existem pessoas que não são sóbrias e nem previdentes o suficiente para conservar. Eu, por exemplo, adoro gastar, né? Quem gosta de gastar, fala aí, porque eu não vou ficar sozinho nesse barco, né? Então, são diferenças significativas, muito grandes, de todos os seres, e que justificam por si só a diferença na riqueza demonstrada por cada um de nós. É lógico,
que a pessoa que desenvolve menos a sua inteligência, que tem menos recursos nesse campo, vai ter mais dificuldade para angariar estes recursos materiais. E é óbvio que quem gosta de trabalhar menos do que quem gosta de trabalhar mais também fará isso. E quem não sabe guardar um pouquinho, vai faltar. Ok? Então, o Espírito continua dizendo assim, olha só, é ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Olha o que ele está dizendo aí. Se nós pegarmos isso, é uma conta matematicamente demonstrada. Depois vocês podem fazer essa conta. Não dá para dividir a riqueza igualmente para todos e todos serem ricos. Todos seremos pobres, materialmente falando. Que supondo efetuada essa repartição, olha que frase importantíssima, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dessas características e dessas aptidões que nós acabamos de conversar. Se hoje o mundo inteiro resolvesse dizer assim, ó, vamos pegar toda a riqueza do mundo, vamos dividir igualmente entre todas as pessoas, e dividisse hoje, amanhã esse equilíbrio já estaria desfeito. Porque como as pessoas têm habilidades e aptidões diferentes, é uma diversidade gigantesca nessas aptidões e nessas habilidades, cada um utilizaria diferente a sua riqueza. Os que sabem formatar melhor e produzir melhor esta riqueza iriam com facilidade reproduzir com muito mais rapidez do que aquele que não tem esta habilidade. Portanto, é inglório esse trabalho que algumas pessoas tentam de equilibrar todos de forma igual. Em alguns países isso acontece. Né? Se tenta igualar a repartição das riquezas, porque nós, seres humanos, não somos idênticos, não somos iguais. Temos características e aptidões completamente diferentes uns dos outros. E neste mesmo item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da distribuição das riquezas, diz assim, se Deus concentra essa riqueza em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então observem que nós podemos também fazer uma análise disso ao longo da história e perceber que essas riquezas mudam de posição, mudam de países, mudam de nível de organização social, de famílias, elas mudam com muita facilidade. E a gente percebe também que nós não temos capacidade para aquilatar a forma com a qual são distribuídas essas riquezas. Então a divina providência, ela tem uma sabedoria maior do que a que nós percebemos para distribuir estas riquezas. A Branca está dizendo aqui, visto a necessidade das pessoas em cada ciclo. Exatamente, Branca. Todas as pessoas têm necessidades diferentes. Nenhuma pessoa tem necessidade igual a outra pessoa. Isso é inconteste. Ok? Vamos à frente. Olha lá. Vamos para a parte da parábola em que ele vai falar da utilização dos talentos. Então Jesus vai contar lá dizendo assim, ó, então
O coração que recebeu 5 talentos foi-se. Negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros talentos. Dobrou. Multiplicou. O que recebera 2 talentos ganhou do mesmo modo outros 2 tantos. Então, observemos que 2 deles foram capazes de pegar os talentos que foram concedidos por Deus e fizeram uma multiplicação, conforme a sua capacidade também. Mas o que apenas recebera 1 talento, cavou um buraco, é o homem da foto aí, na terra, e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Olha que coisa interessante. Nós podemos observar aqui que o servo com menor capacidade de receber os talentos também teve a maior capacidade de falhar na multiplicação dos seus talentos. Enquanto aqueles que já têm capacidade maior para receber aqueles talentos, sejam materiais, sejam espirituais, eles têm uma capacidade maior para multiplicar os seus talentos, nós podemos observar aí que houve um servo, aquele que tinha a capacidade menor, que não foi capaz de reproduzir, de multiplicar o seu talento. Ok? E por que se deveria isso? Observe que aquele que recebeu, aqueles que receberam uma quantidade maior de talentos, de riquezas, eles já têm mais desenvolvido dentro de si os caracteres e as aptidões de que nós acabamos de falar anteriormente. E que, portanto, o que recebe menor talento, menor quantidade de talentos, é aquele coração que ainda é inconstante, que ainda está na carreira inicial, em aprendizado. E, portanto, como nós estamos em aprendizado, há uma possibilidade maior para que nós sucumbamos, falhemos. Ok? Tem gente que tem uma capacidade muito grande, mas tem outras pessoas que oscilam muito na sua capacidade. Tranquilo, pessoal? Até aqui, vocês vão teclando aqui, façam como a Branca. Oi, Silvana, um abraço para você, minha amiga querida. No nível 11, um espírito chamado Cheveros vai nos dizer assim, olha, qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Para a gente poder refletir sobre isso aqui. Ele lá, e nós vamos abordar daqui a 2 semanas esse mesmo tema, diz assim, procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então ele está colocando aqui uma diretriz para a gente de como é que nós devemos utilizar bem os talentos que temos. Que nós devemos olhar o amor, que nós devemos exercitar a caridade. E quando dermos a aplicação dos nossos talentos, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, que nós direcionemos esses talentos para a ação
de amor. E observe que isso gera uma responsabilidade muito grande, porque o coração que tem a capacidade maior de multiplicar os seus talentos, não está dizendo que ele vai dar tudo que ele tem para os outros, não. A beneficência é uma forma de se amar as pessoas. E uma forma pequena. Nós podemos levar instrução. Pega o seu dinheiro e vamos embora lá, coloca na sua empresa. Você vai produzir produtos, serviços. E quando você produz os seus serviços, os seus produtos, você emprega pessoas que estão ligadas a ele dentro do seu site de trabalho e fora do seu site de trabalho. Você força aquelas pessoas a buscarem formas de melhorar o seu desempenho. Então, o que significa isso? Significa que aquela riqueza material abundante que um coração recebe, ele pode multiplicar, fazendo com que a pessoa se desenvolva intelectualmente, fazendo com que a pessoa se desenvolva materialmente, cuidando da sua família, sem necessitar dar esmola. Olha que coisa linda. E você pode fazer isso desenvolvendo tecnologias, por exemplo. Então, se você desenvolve, vamos para o que está na moda agora, aplicativos para celulares e para a internet de forma geral, aplicativos de serviços. Cada aplicativo novo que aparece um novo rico. São vendidos por fortunas e as fortunas migram de mãos. E quando se faz um aplicativo, se empregam várias pessoas para desenvolver aquele aplicativo, para manter aquele aplicativo, para trabalhar com aquela tecnologia que foi desenvolvida. Observem, vamos pegar assim um aplicativo de transporte, como o 99 e o Uber, né, que são muito comuns nos dias de hoje. Observe a modificação na cultura que eles promoveram. Observem como eles promovem a inteligência dos motoristas, que prestam melhores serviços, que fazem com que haja progresso, que levam os recursos para quem gerou aquilo e para todos os que estão envolvidos. Essa cultura modificou-se, gerou melhor distribuição de riqueza e, quando feita com carinho, com afeto, com responsabilidade, que são partes claras de utilização do amor, são uma forma segura de emprego da riqueza. Observa a medicina, como avançou. Observemos todas as ciências, a astronomia, a física, a química, a biologia, todas ciências que se desenvolveram num rastro maravilhoso e que geraram mudanças de comportamento fabulosas na nossa cultura. Emprego desta riqueza. Alguém pegou essa riqueza e deslocou a riqueza para um uso com amor, porque as pessoas passaram a ter melhores serviços, com maior precisão, com maior riqueza de detalhes, empregando e desenvolvendo a inteligência de outras pessoas. Então observemos que existem formas diferentes de se multiplicar essa riqueza. Vamos à frente. Chegou o momento da aferição dos resultados. E isso remonta-nos, nesse momento, vou tomar uma aguinha aqui. Primeiro, ao momento do nosso desencarne, porque no primeiro momento, quando recebemos os bens,
encarnamos. E essa aferição dos resultados normalmente é o momento do nosso desencarne. E hoje é muito mais séria esta aferição, porque é um momento também de aferição geral de evolução. Nós estamos migrando, mudando de fase no nosso planeta. O que os nossos irmãos evangélicos e católicos chamam de fim dos tempos, né? Nós espíritas sabemos que é a mudança dessa fase de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. É fim de um tempo e início de outro tempo. E esses resultados estão sendo aferidos agora. Então nós precisamos ser muito mais criteriosos, muito mais assertivos e muito mais cônscios da utilização das riquezas que cada um de nós possui. E lá Jesus diz assim, olha, passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Opa, voltamos para o mundo espiritual. Vamos fazer a prestação de contas dos talentos e do plano reencarnatório que fizemos com o Senhor. Porque Ele dispensou tempo para montar um plano encarnatório para nós. Para saber quais os talentos que iríamos receber nessa vida, sejam eles materiais, sejam eles espirituais. E lá nós vamos voltar para prestação de contas. E nós sabemos que vai passar um filminho e que a nossa consciência vai, como ela tem registrado o plano que nós fizemos, ela vai também fazer o crivo daquilo que nós projetamos em conjunto com o nosso amigo espiritual no nosso retorno. Veio, Jesus continua dizendo, o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, uma riqueza grande. Aqui estão, além desses 5, mais 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel. Pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Então, olha só. Aquele que recebe o seu plano encarnatório, que ao desenvolver a sua encarnação, exercita bem a utilização, tanto para receber quanto para utilizar os seus talentos, e entrega ao final uma produção digna, ele é considerado um servidor bom e fiel. A consciência fica tranquila. Ele vai compartilhar da alegria do Senhor, da consciência tranquila. Ele construiu o reino dos céus dentro de si. Olha que coisa bacana e interessante. Ele tem paz. Ele evoluiu. Ele cumpriu a sua tarefa. Esse vai continuar se desenvolvendo, porque tem bagagem para isso. Foi bem na fotografia. Ok? O que recebeu 2 talentos apresentou-se a seu turno. Ele disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros 2 que eu ganhei. O Senhor respondeu, bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Ora, esse servo tinha capacidade menor, mas o que ele se comprometeu, ele fez.
o que ele colocou e traçou no seu plano encarnatório, ele conseguiu solucionar. Ok? Ele conseguiu desenvolver a sua tarefa aqui. Portanto, ao voltar para o plano espiritual, ele terá a sua consciência tranquila. Ele construiu dentro dele plenitude. Ele construiu dentro dele paz de consciência para seguir em frente. Ele vai receber mais missões de progresso para si e de progresso para os outros. Porque é um servo bom e fiel. Vamos à frente. Aí chegou o último. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento. E disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, e aqui o tens de volta. Restitua o que te pertence. Olha só. Parece comigo esse rapaz. Um pouco. Porque às vezes eu tenho uma imagem deformada do meu Senhor. Eu olho para o meu Senhor e fico com medo dele, como este servidor. Eu acho que ele é severo. Eu acredito que ele me dá os talentos de graça para mim não fazer nada. E digo assim, ó, tu plantasse, mas tu não acreditavas em mim? Eu não sou importante? Eu não sou um coração que mereça o teu carinho, o teu afeto, o teu amor, a tua atenção? E vocês entendem esse diálogo? Eu não acredito em mim, nos meus talentos, em que eu me desenvolvo. É um servo ainda instável. Muito instável. E ele tem medo, teme o Senhor. E como ele teme o Senhor e não acredita nele, ele esconde o talento e enterra o talento. Ele não utiliza aquele talento. Não tem fé. E a fé, ela é viva à medida que nós confiamos em nós e confiamos em Deus ao mesmo tempo. Vamos à frente. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Eu até engasguei aqui. Olha só. Servidor mau e preguiçoso. Nossa. Se sabias que não ceifo onde semeei e que colho onde nada pus, devias ter posto pelo menos o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Olha só. Eu poderia pelo menos ter utilizado o mínimo, ter multiplicado o mínimo. Mas o meu Senhor disse que eu era mau e preguiçoso. E aí nós temos que olhar este contexto. Quando Jesus fala do servidor mau, fala do servidor preguiçoso. Porque para nós, hoje, nós já sabemos que o mal, ele não é cruel. Não vem da crueldade. A maldade é a ausência de luz e do conhecimento que nós deveríamos ter sobre o amor.
Então a falta do amor produz de forma categórica a maldade. À medida que nós vamos trazendo para as nossas vistas o amor e vai iluminando tudo o que nós fazemos, e quando a gente fala em amor, nós estamos falando todo o bem que podemos fazer através de pensamento, através de palavras e através de ações para toda e qualquer pessoa. Como nós somos ainda refratários a esse bem dentro de nós, nós praticamos a maldade. Então o servidor mau não é porque ele seja cruel, não é porque ele tenha a natureza má, não, é porque ele ainda não desenvolveu o amor dentro de si. Ok? Quando ele fala servidor preguiçoso, ele está se referindo àquele servidor que ainda vive na preguiça, ou seja, vive no mundo dos instintos, no mundo primitivo, que não quer fazer o seu esforço próprio, que não tem boa vontade consigo, que não quer se autodesenvolver, não quer passar pelo mundo de expiações e provas e entrar no mundo de regeneração. Ele tem dificuldade para se libertar do conforto, das zonas de conforto. Perceberam? Esse é o servidor que não multiplica a sua riqueza. O servidor que ainda não se iluminou, não iluminou sua inteligência com o amor. E aquele que ainda permeia e gosta das zonas de conforto. A Branca está dizendo aqui assim, olha só. É o não acreditar em si. O uso de desculpas para não acreditar na sua capacidade. Isso mesmo, Branca. Não acredita em si. Se sabota. Autoestima e autoconfiança baixas. Todos temos talentos, continua Branca, e eles são necessários em todos os ciclos. Basta acreditar que somos capazes. Acreditar em nós e acreditar no amor. Fazermos a nossa parte. Ele vai dizer, tirem-se depois o talento que está com ele e dê-no ao que tem 10 talentos, porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, olha só, passa a ser um servidor sem utilidade, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Olha só. Para compreender esta parte, nós, tenho certeza que a maioria aqui já leu o livro Nosso Lar e já assistiu o filme, se não leu, assistiu o filme Nosso Lar. E ao assistir o filme Nosso Lar, nós vamos nos deparar com André Luiz. E observem que ele recebeu talentos numerosos. Riqueza, bom padrão de vida, bom status social, médico, uma profissão honrada, uma profissão que dava bons recursos, gozava bastante a vida, era um homem que se confortava com facilidade. De repente, foi chamado às contas. E ele não utilizava os recursos dele adequadamente. Não utilizava os talentos que Deus lhe deu para o bem, para o amor.
sua mente ainda utilizava os talentos com o que não devia. Quando chegou lá, fechou. Onde é que ele estava? Nas áreas de trevas exteriores, cheio de prantos e ranger de dentes. Quando ele foi para o hospital e começou a se recuperar, ele queria ser médico de novo, mas não podia mais ser médico. A medicina dele não servia mais lá em cima. O talento dele começou a ser retirado. Ele deixou de ser médico, perdeu o talento. Perdeu a família que foi dada. Perdeu os gozos mundanos que tinha. Perdeu o status. Perdeu tudo o que tinha como talento material na Terra. E ele estava preocupado com a família dele. Só que ainda não tinha condição para voltar para olhar sua família, né? O pessoal lá ficava dando mais consistência para que ele pudesse ver a nova realidade, porque ainda não tinha percebido que tinha perdido os talentos. Não convivia com os filhos, não convivia com a esposa. Perdeu os talentos. E ele estava preocupado para saber como é que eles iam se sair. Quando ele recebeu o passe para vir, que chegou na casa dele, na família dele já não era mais dele. Já tinha uma outra pessoa tomando conta da família dele. E aí aquilo para ele foi um choque muito grande, porque ele ainda não tinha percebido que esse talento ele também tinha perdido. Ele vai começar um novo processo muito gigantesco de conscientização, porque quando fecha aquele momento, nós vamos perder os talentos que Deus nos confiou para virmos aqui no nosso plano reencarnatório. Só vai ficar com talento aquele que executou bem as suas provas e passou de ano bem. Aquele que se apega perderá todos os talentos. Observem isso. É disso que Jesus está falando na aferição dos resultados. É da nossa vida consequente lá. Observe o rico da parábola do mal rico. Quando ele passou para o outro lado, os seus talentos foram todos embora. Não tinha mais ele riqueza. Mas ele ainda achava que tinha. Ainda queria que Lázaro viesse molhar os seus lábios com os dedos. Ainda achava que tinha poder e não tinha. Achava que ainda tinha o status e a deferência e não tinha mais. Somos nós. Vamos prestar contas. Temos que olhar com carinho para todos os talentos que temos e começar a enviar carinho, a enviar amor, a enviar afeto para todos aqueles que estão à nossa volta, sob as mais diversas formas. Utilizar os recursos que temos para que eles produzam, para que eles multiplicam, se desenvolvam. No item 11, os bons espíritos que compõem o Espírito Santo de Deus vão nos dizer assim: a riqueza é um meio de experimentar moralmente o homem, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca de mãos. Olha só, está falando sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre a desigualdade também dos talentos. Então, quem tem riqueza, materialmente falando, está sendo experimentado moralmente.
constituiu a riqueza, deixou com seus parentes, a Fundação Dom Cabral e a Fundação Getúlio Vargas mostram que raríssimas empresas conseguem passar para a terceira geração, raríssimos empreendimentos conseguem passar para a terceira geração as riquezas familiares, raríssimas. Elas mudam de mãos, elas acabam. Deus as desloca para onde se tornem mais produtivas. Normalmente os filhos dos pais que geram riqueza não sabem como fazer com que aquela riqueza se mantenha e progrida. Por isso ela se destrói. A Branca está dizendo aqui assim: somos todos iguais perante Deus, Ele nos ama sempre, mesmo nos nossos equívocos. Sempre. Cada um de nós na Terra vai possuí-la, porque nós temos que exercitar e utilizar essa riqueza para demonstrar que uso nós sabemos fazer dela. Então, se hoje nós não temos riqueza, no passado nós já tivemos. No futuro nós vamos ter, porque vamos ser experimentados por ela. Tem utilidade. A riqueza tem utilidade para nós. Nós fazemos muita bobagem diante da riqueza e da pobreza também. São prova para os dois lados. E nós estamos aprendendo a usar os dois lados da moeda. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos possuam a riqueza ao mesmo tempo, e acontecendo além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Quem analisa como nós, em volta de nós, as sociedades de forma geral, vai perceber que esse texto escrito há 170 anos está mais atual do que nunca. As pessoas não vão ter essa riqueza todos ao mesmo tempo. Serão todos pobres, ainda hoje. E se todos a possuíssem, como existem algumas sociedades, todos querendo dividir integralmente a riqueza entre uns e outros, o que acontece? Todos se acostumam a receber de mão beijada do Estado aquele determinado provento, se acomodam. As sociedades que assim agem decaem no progresso. Podemos observar isso na União Soviética, que foi desfeita em 15 novas repúblicas. Podemos observar isso no leste europeu todo, 25 países que ficaram destroçados depois da década de 90, quando caiu o Muro de Berlim. Ainda hoje não se recuperaram. Podemos observar isso ainda em vários países nos dias de hoje, onde se tenta a experiência de se, por força do Estado, distribuir igualmente a riqueza. Não é bom. A sociedade fenece, acaba, o progresso dela vai embora. E os seus cidadãos se acostumam. Nós estamos trabalhando contra o progresso da sociedade. Não é bom. É importante essa experiência. Se nessa vida eu não tenho riqueza, como eu não tenho, na próxima, quem sabe? E vou ser provado, de acordo com a necessidade da espiritualidade para o meu progresso. Assim, uma pessoa que não tem hoje, já teve alterado outra existência. Estamos falando disso. Outro que agora tem, talvez não tenha amanhã. Também estamos falando disso. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno.
Vai passar todo mundo. Sem essa riqueza sendo alternada desta forma, não há justiça de Deus. O mundo material que olha um retrato atual e que não gosta que isso não sirva de desestímulo para que cada um de nós trabalhe para o bem da humanidade e trabalhe para retirar os nossos irmãos da pobreza, da miséria. É nosso dever. Mas todos nós temos as nossas necessidades. O muito rico, de trabalhar a caridade, de trabalhar a humildade, de trabalhar, se desprender o desapego. Sim, tarefas duríssimas. O pobre miserável vai trabalhar a sua revolta contra Deus, a sua inveja, o seu ciúme, a sua revolta contra a sociedade, como está escrito nas questões 311, 312, 811 e 812 do Livro dos Espíritos, que fala da distribuição das riquezas. Todos nós estamos em prova e precisamos operar isso dentro de nós e não apenas lá fora. E esse é o nosso trabalho. E o espírito Irmão X, Humberto de Campos, reescreveu a parábola para nós, para que nós possamos refletir ainda mais hoje sobre ela. E lá ele disse assim, olha, ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em uma propriedade distante, outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavraram a terra em louvor de sua grandeza divina. O Supremo Senhor chamou à presença e distribuiu a eles seus preciosos dons. O primeiro entregou-lhe 5 talentos, notificando, olha lá o que ele vai falar, conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles, olha só o que ele vai dar para o primeiro: saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Olha só, poder. Quem de nós aí quer esses 5 aí, pessoal? Saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Tem que ser forte, hein? Ele disse o seguinte: multiplica-os aonde fordes, em benefício dos meus filhos, teus irmãos, que em situação inferior à tua estejam vergados ao solo do planeta, e tu levarás minhas bênçãos aos que se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo essas 2 preciosidades que eu tenho, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo, que tu vais para lá. São essas preciosidades, a inteligência e o poder. Olha aí, quem quer inteligência e poder aí, pessoal? Estende esses patrimônios respeitáveis para as minhas construções eternas. Ao terceiro, confiou apenas um talento, aclarando cuidadoso, olha só: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos teus semelhantes. Seus raios de dor abrem acesso aos tabernáculos divinos. Fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-lo-eis no regresso,
para as contas. O tempo correu, rápido, célere, e veio o dia em que os mensageiros voltaram para a pátria lar. O soberano esperava-os na porta de entrada, esperançoso e feliz. Fim das saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando assim: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 talentos e restituo-os em dobro. Respeitando a saúde que tu me destes, adquiri o tempo. Né? Se a gente respeita a saúde, nós multiplicamos e adquirimos tempo. Tempo de vida, tempo de trabalho, tempo de serviço. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Olha que maravilha! Riqueza serve para angariar gratidão. Nós podemos multiplicar. Usando a habilidade, recebi a estima. Que coisa bacana. Movimentando o discernimento, capacidade de distinguir, conquistei o equilíbrio. Distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado conforme tu querias, Senhor. O justo abençoou e explicou: já que fostes fiel nestes negócios de pouca monta, conceder-te-ei intendência de importantes interesses na minha casa. Serás promovido. Aproximou-se o segundo, depositou nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe meus haveres multiplicados. Elevando a minha inteligência, aquela que tu me destes, obtive o trabalho. Olha que coisa bacana. E submetendo o poder à tua vontade, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelastes lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito nas grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo, e devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe a indesejável herança que tu me destes. Ninguém quer a dor. Seis que é austero e exigente, que colhes o que não semeias, e ordenas por toda parte. Experimentando enormes dificuldades para aguentar a carga de sofrimento e dor que me puseste nos ombros, e temendo-te o juízo, escondia na terra e repõe agora nas tuas mãos. Essa dádiva é um fardo difícil de carregar. Concluiu: constituiu-se de desagradável recordação por onde eu passei. Eu me lembrava das minhas dores. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la. Outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante tipo de obstáculo. Retorno, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou triste e falou: enérgico, servo mau e infiel, como poderias multiplicar minhas bênçãos se nem ao menos te desse ao esforço de examiná-la? Nós gostamos de examinar a dor, pessoal. É uma bênção. É um talento. Como iluminar o caminho se mantivestes a lâmpada do exame apagada?
tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço no bem em várias toneladas de angústia que pesarão sobre ti. Tu criastes fantasmas que nunca existiram, multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e a espernear, como um simples tolo, no avançado círculo de todas as obras que eu te dei. Por fim, atiraste o meu tesouro no pântano do desespero, no pântano da revolta, e vens comentar o medo e o zelo da minha presença, que te infunde quando fostes tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e oportunidade única de iluminação ao teu próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repelistes o dom que te confiei. Volta, portanto, à sombra e à desesperação que tu abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Que linda essa lição, hein, pessoal? Amigos queridos, atrasamos um pouco mais por conta do início, tentando ajustar o chat. Foram uns 15 minutos ali, tá? Peço humildes desculpas. Mas espero que o estudo seja de grande valia para todos nós, porque para mim foi. Desejo a todos um excelente final de semana e peço que fechemos os olhos para orarmos juntos. E vamos dizer assim: ó Senhor, ainda estamos aprendendo contigo. Somos os servidores que muitas das vezes fugimos da dor. E não enfrentamos-la como um talento para o nosso progresso. Essa lâmpada é segura que nos mostra onde necessitamos evoluir, onde necessitamos melhorar. Essa bênção que tu nos envia para que nós a abracemos com carinho e a transformemos em progresso. Abracemo-las com carinho e ressignifiquemo-las. Que o teu amor possa fazer com que nós olhemos com carinho para este talento. E também, Senhor, para todas as outras riquezas de talento que possuímos dentro de nós. Que saibamos, Senhor, multiplicar sempre todas as riquezas que Tu e o Pai nos concedem. Permite, Senhor, que todos os irmãos que ainda se demoram muito em não reconhecer esses talentos seus, possam fazê-lo com rapidez em todos os cantos. Que por tua misericórdia e amor possamos receber no nosso lar os teus anjos iluminados, que nossas águas sejam energizadas e fluidificadas, e que todos os corações
nossos irmãos, assim como nós, que ainda demoram nas trevas, possam receber e sentir o teu amor. Hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Irmãos queridos, um excelente final de semana para todos nós. Muita alegria, tá? Muita alegria. Muita paz. Vou colocar aqui uma última música para nós cantarmos juntos. Vamos ouvir o canto do Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome